Amém. Nos diz assim o texto. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Verso 40 nos diz assim: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Senhor Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, estamos aqui, Deus amado, mais uma vez, na Tua total dependência. E eu tenho certeza, Deus amado, que aqui está cada uma das pessoas, Deus, cada um de nós que aqui está. Temos certeza que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E se o Senhor nos trouxe, o Senhor quer falar aos nossos corações. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e estamos prontos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos como título para a nossa reflexão, Igreja Beira Rio. Não é Beira Rio marca de sapatos, mas é a igreja do Senhor que estava ali à beira do rio. E para introduzirmos essa pequena reflexão, eu digo que Paulo, por orientação de Deus, foi para Filipos, uma colônia romana, e ali ficou alguns dias. Essa informação está lá no verso 7. Nós não lemos, mas essa afirmação, o versículo 7, declara que Paulo, por orientação de Deus, foi para Filipos. Primeiramente, Paulo pensou em ir para Bitínia, mas Deus não permitiu. Depois, se os irmãos quiserem ler o texto, o capítulo 16 completo, é muito interessante. E para não incumpridar muito, eu escolhi esses versos, os quais nós lemos, do 12 ao 15 e o 40. Mas é muito interessante a gente ler todo o capítulo para melhor entendermos a passagem de Paulo ali por aquela colônia romana. Por Bitínia, né, que Paulo pensou em ir para a colônia romana. Desculpa, irmãos. Paulo, por orientação de Deus, foi para Filipos, uma colônia romana, e ali ficou alguns dias. Chegando lá, no dia que Deus determinara, Paulo procurou um lugar para orar. É isso que o verso 13 nos diz. Coloca aí, por favor, meninos, o verso 13, para a gente relembrar o que lemos. No sábado, saímos da cidade
e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Paulo, ele estava todo o tempo conectado com Deus. Quando ele entendeu que, estando ali conectado com Deus, ele deveria obedecê-lo. Ele foi exatamente no dia e no horário em que Deus determinara para ele estar ali à beira do rio. E, em obediência a Deus, Paulo foi canal do Senhor para o surgimento de uma igreja ali, na beira do rio. Porque ali tinha mulheres reunidas. A igreja do Senhor estava ali. Então Paulo obedeceu a Deus e foi ali para a margem do rio. Paulo, ele não apenas encontrou o lugar de oração, o lugar perfeito para orar, mas ele encontrou ali a igreja do Senhor, como eu acabei de falar. Aquelas mulheres que estavam ali, era exatamente a igreja do Senhor que estava reunida ali. E eles foram para aquele lugar, para a beira do rio, onde estava a igreja reunida para orar. Era ali o lugar que Deus reservou para a oração de Paulo e os demais que estavam junto com ele. Paulo, ele conversou ali com algumas mulheres, como nós acabamos de ler. E eu digo aos irmãos, diante daquilo que nós informamos até aqui, que uma igreja bem-sucedida, ela possui uma membresia comprometida e com um coração sintonizado com Deus. Quantos concordam? Uma igreja bem-sucedida, ela está comprometida e com o coração sintonizado com Deus. Uma igreja bem-sucedida, ela possui uma membresia que tem empatia de uns para com os outros. Eu digo que não é diferente conosco. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Uma membresia que se compadece com a dor das pessoas que estão necessitando das nossas orações. E Deus nos escolheu para estarmos aqui sendo intercessores daqueles que no momento não podem estar aqui também orando, mas que necessitam das nossas orações. Muitos de nós que hoje está sendo intercessor, algumas vezes teve aqui o seu nome. E aqueles oraram por nós. E hoje nós estamos aqui sendo esses membros que têm empatia com os nossos irmãos que nesse momento necessitam da nossa oração. Essa é uma igreja bem-sucedida. Eu digo também que uma igreja bem-sucedida, ela não abre mão da simplicidade. Irmãos, a semelhança de Lídia, que era uma mulher de posses financeiras. Nós lemos que Lídia era uma mulher vendedora de púrpura.
Púrpura, naquela época, só usava quem tinha condições financeiras. Mas Lídia, ela foi uma pessoa simples. E a sua simplicidade mostrou que ela estava ali, à beira do rio, juntamente com aquelas outras mulheres, conversando, e em nada ela se achava melhor do que as outras, pelas suas condições financeiras. Ela mostrou a sua simplicidade. Essa é uma característica da igreja bem-sucedida. Irmãos, quem é igreja do Senhor tem um coração sensível ao toque dele. E mais uma vez eu digo que quem faz parte da igreja do Senhor está sensível, está com o coração sensível ao toque dele. Assim sendo, à luz do texto que lemos, nós podemos observar aqui 4 características essenciais na igreja do Senhor. A primeira característica aqui é que a igreja do Senhor é uma igreja obediente. Até então, eu quero pedir aos meninos que coloquem aí o verso 14. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Até então, Lídia não conhecia a palavra de Deus verdadeiramente. Mesmo assim, ela teve prudência e obedeceu ao Senhor. Uma das características da igreja do Senhor é a obediência. Lídia obedeceu. Lídia, como eu já falei, ela era uma mulher de grande influência ali na sua época. Ela, além de ser uma empreendedora de muito sucesso, ela se tornou uma cristã verdadeira quando ela entregou seu coração a Jesus Cristo, ao ouvir o que Paulo dizia. Nós vimos aqui no verso 14 que ela parou para ouvir o que Paulo dizia. Ela foi obediente a Deus. Segura aí, que mais na frente nós vamos entender um pouquinho mais. Lídia, ela poderia muito bem se recusar a estar ali naquele lugar. Afinal, os mais entendidos aí, eu cito com toda a liberdade o irmão Milton, que conhece muito bem a beira do rio. Acredito que não foi diferente lá na época de Lídia, porque nós sabemos que na beira do rio tem muito mosquito. Qual o conforto que tem na beira do rio? Ela era uma mulher de grande influência naquela época. Ela tinha posses. Mesmo assim, ela não se recusou a estar ali, junto com aquelas mulheres. E, de acordo com o texto que lemos, nós vemos que Lídia
era da cidade de Tiatira, localizada na Ásia. Ela era vendedora de púrpura. Parece que eu estou repetindo, mas é só para os irmãos fixarem mesmo a respeito da vida de Lídia, que era uma vendedora de púrpura, e que o tecido que ela vendia naquela época era usado somente pelos reis e pelas pessoas que faziam parte do meio eclesiástico, por causa do valor. Então, por isso, nós entendemos que ela era uma comerciante que se destacava, uma empreendedora de posse. Mesmo assim, ela obedeceu a Deus e mostrou a sua simplicidade em meio àquelas mulheres. Em uma viagem que Paulo fez à cidade de Filipos, em obediência a Deus, Paulo, num dia específico, qual foi o dia que Deus escolheu para Paulo estar ali na beira do rio? Os irmãos lembram? Um sábado. O texto é bem claro quando diz assim, no sábado. Os irmãos podem colocar aí o versículo para mim, por favor? É o verso... Eu não destaquei aqui, que fala a respeito do sábado, Tiago. O 13. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio. Em uma viagem, como eu já havia começado, que Paulo fez à cidade de Filipos, em obediência a Deus, num dia específico, ele teve um encontro com Lídia e outras mulheres que estavam ali reunidas. E nesse encontro, que foi real, ali o Senhor falou com Lídia. E sabe o que aconteceu? Lídia foi salva. Nós lemos aqui que Lídia era temente a Deus, mas ela não conhecia a palavra verdadeira do Senhor. E naquele encontro ali, que Paulo teve com elas, ela verdadeiramente conheceu a palavra do Senhor. E ali surgiu uma igreja. E aquela igreja que surgiu ali naquele momento, naquela época, naquele lugar, ela impacta, meus irmãos, até aos dias de hoje. Aquela igreja que surgiu ali em Filipos, impacta, inclusive, a igreja Luz Central Vida. A igreja Luz Central Vida, neste momento, está ouvindo o que aconteceu com aquela mulher, há quanto tempo atrás? E está nos impactando com a história dela. A igreja do Senhor tem como primeira característica a obediência. Lídia obedeceu a Deus e hoje nós estamos aqui falando da sua vida como uma pessoa que foi usada lá atrás e que impacta, inclusive, a Luz Central Vida. Uma segunda característica aqui da igreja do Senhor na verdade, a segunda característica essencial na igreja do Senhor é a fé. A igreja do Senhor, ela tem por característica essencial ser uma igreja de fé. No verso 14, a parte C, nos diz que enquanto ela nos ouvia,
o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. A igreja aceitou o que Paulo estava dizendo e ela teve fé. Lídia fazia parte de uma igreja de fé. A fé de Lídia até então era incompleta, até Deus preparar aquele encontro ali com Paulo. Possivelmente muitos de nós, antes de conhecermos a palavra de Deus verdadeiramente como ela é, nós já éramos pessoas de fé, à semelhança de Lídia. A Bíblia não deixa claro aqui quem eram os membros da família de Lídia. No verso 15, que também nós lemos, tem a respeito, onde Deus fala a respeito da família de Lídia, mas a Bíblia não deixa bem claro se Lídia era viúva, quem fazia parte da família dela, se eram os irmãos biológicos, ou Lídia era viúva, ou tinha filhos. A Bíblia não nos deixa claro. O que a Bíblia deixa claro é que a fé de Lídia, impactou e alcançou os seus familiares. E toda sua casa foi batizada. Essa certeza nós temos. Cada um de nós aqui foi alcançado por Deus. E com toda convicção, Deus em todo momento quer nos usar, assim como usou Lídia para impactar a sua família, Ele quer impactar a nossa família usando a nossa fé. Por isso nós fomos chamados. Eu fui a primeira pessoa da minha família e até então, até onde eu sei, somente um dos meus sobrinhos começaram a frequentar uma igreja que não seja a igreja católica. Mas eu fui a primeira a ser chamada, eu fui a primeira a ser a Lídia da minha família, mas eu tenho fé que Deus vai mudar essa história e vai impactar toda a minha família, assim como eu desejo de todo o meu coração para você, meu irmão e minha irmã, que você seja Lídia, usado por Deus, para impactar a sua família, a sua parentela, que ainda não conhece a verdadeira palavra do Senhor. Quando Lídia ouviu ali a pregação do evangelho anunciado por Paulo, ela rejeitou tudo, irmãos, que ela havia aprendido. Nós lemos que Lídia era uma mulher temente a Deus. Mas quando ela ouviu a verdadeira pregação ali, através de Paulo, ela rejeitou tudo o que ela havia aprendido anteriormente e buscou a verdade, sendo batizada juntamente com a sua casa, como eu acabei de mencionar. A primeira característica essencial para a igreja do Senhor é a obediência. A segunda característica essencial para a igreja do Senhor é ser uma igreja de fé. Uma terceira característica da igreja do Senhor. Essa terceira característica, não que eu não veja as outras, mas essa terceira característica, como eu vejo ela sendo real na igreja Luz Central Vida. A igreja Luz Central Vida é uma igreja hospitaleira, corajosa e generosa. Três características aqui essenciais na igreja do Senhor.
Irmãos, eu digo que foi de coração que Lídia preparou não só o lugar para que Paulo e seus irmãos em Cristo ficassem hospedados, mas ela também mostrou o que é ser igreja. Lídia, ela era uma mulher de coragem, porque mesmo conhecendo Paulo há pouco, porque antes ela não conhecia Paulo, mesmo assim, ela abriu seu coração e não hesitou em oferecer hospedagem a ele e aos demais que estavam com ele. E de forma tão generosa, não tiveram outra alternativa ali. Ela ofereceu hospedagem àqueles missionários. Missionários sim, porque Paulo era missionário, juntamente com Silas, Timóteo. E ela não hesitou, ela foi generosa, ela foi uma mulher de coragem e ofereceu hospedagem para eles. E essas atitudes de Lídia demonstraram que ela na verdade, foi uma mulher generosa e que a igreja do Senhor deve ser uma igreja generosa. Aleluia. Uma quarta característica essencial para a igreja do Senhor é que a igreja do Senhor deve ser uma igreja adoradora. Vamos ler o verso 12. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. Eles permaneceram vários dias ali em adoração a Deus. Geralmente, quando Paulo chegava num lugar, ele se reunia, porque, como eu disse, ele era missionário. Então, quando ele chegava nos locais, ele se reunia para pregar a palavra de Deus. E junto com os judeus das igrejas locais. Mas nós percebemos que lá onde Paulo foi, não tinha igreja implantada ainda. Então, por isso que Paulo foi procurar um lugar para orar, porque ele não tinha um templo à semelhança das outras cidades que Paulo, dos outros locais onde ele passou, onde ele se reunia com os judeus. Mas ali foi diferente. A igreja do Senhor estava sendo implantada naquele momento. Então, por isso que ele foi à beira do rio se reunir com a igreja que estava ali reunida. E eles resolveram ir para a margem do rio, como já falei anteriormente, e chegando lá encontrar eles, Paulo e os demais, Silas, eles se reuniram com aquelas mulheres. Dentre elas, Lídia, uma comerciante bem-sucedida, como eu havia falado. E ela estava atenta, ela estava reunida ali, juntamente com as outras mulheres. E ela estava atenta a tudo o que Paulo dizia. Lídia estava adorando a Deus. Quando ela ouvia Paulo, enquanto ela ouvia, ela adorava verdadeiramente ao Senhor.
meu irmão e minha irmã, eu quero fazer uma pergunta simples demais, mas que você e eu possamos refletir sobre essa pergunta. Você acredita que foi Deus que te trouxe aqui nesta noite? Quantos creem? E se Deus nos trouxe aqui nesta noite, é porque Ele queria falar conosco. Ele quer falar conosco. Ivanês, por favor, meu irmão. Lembre-se, Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui, porque Ele quer falar conosco. Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer falar conosco. Ivanês, nós vamos fazer uma pequena ilustração, porque na ilustração você é Deus e você quer falar conosco. Você está representando Deus e eu representando a igreja. E Deus nos trouxe aqui, Igreja do Senhor. Essa ilustração é só para nós entendermos melhor o que Deus quer falar aos nossos corações. Deus nos trouxe aqui, porque Deus quer falar com a igreja. Não, você pode falar, você é Deus, e Deus quer falar conosco. E, em todo tempo, o Senhor quer falar conosco. Pode falar um versículo, alguma coisa, Deus fala conosco. Eu sou a igreja aqui representada. Posso falar só um versículo bíblico, Pode, qualquer Deus, coisa, o Senhor é Deus, o Senhor tá certo. que nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco. Vou... Fala, Deus. Você agora me colocou, hein? Vamos lá então, vamos lembrar de um versículo. Fala, Deus. Uns textos bíblicos aí, vamos lá, vamos pensar aqui. Romanos, pode ser? O Senhor está falando Amém. aí. O Senhor fala. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, Lembrando que quem eu sou a será igreja contra do nós? Senhor. Que Aquele Deus que não trouxe aqui nessa poupou a noite. seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não igreja nos dará graciosamente chamou com Ele para todas as adorá-lo. coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus está falando. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou. Qual está à aqui. direita de Deus e Veio intercede porque por Deus nós? trouxe. E Deus continua Quem nos a separará falar. do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tá bom? Ok. Irmãos, a igreja que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Enquanto eu prestava atenção aqui, eu ouvia o que Ivanês estava falando. A igreja do Senhor, se não tem, pelo menos deveria ter essa característica essencial, que é adorar a Deus, porque foi Ele quem nos trouxe aqui nesta noite. Agora pensa, quantas vezes, irmãos, infelizmente, quantas vezes nós estamos aqui no culto adorando outros deuses? Quantas são as vezes, meus irmãos? Infelizmente, se nós viemos aqui, é porque Deus quer falar conosco através daqueles que o Senhor escolheu para estar aqui, falando conosco. Que seja através
do louvor, que seja através da palavra que Ele colocaram no coração da pessoa que Ele escolheu para falar conosco. E quantas vezes a igreja adora outros deuses? É isso mesmo. Muitas vezes a igreja que Deus traz para o templo está adorando o Deus WhatsApp, o Deus Reels, que eu achei chique demais, a pastora Carla falando Reels, que eu falava era Reels. Quantas vezes Deus quer falar com a igreja e o WhatsApp está sendo Deus adorado naquele momento? O Instagram é o Deus que está sendo adorado naquele momento. As conversas paralelas é o Deus que está sendo adorado naquele momento, onde muitas vezes aquela conversa poderia muito bem ser em um outro momento. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes, enquanto nós adoramos o Deus WhatsApp, a luz do celular atrapalha o seu irmão que está do seu lado, na frente ou atrás. A semelhança das conversas paralelas. E pensa no tanto que é triste. Deus está querendo falar com você. E além de você, igreja, além de mim, que faço parte da igreja, não está prestando atenção, não está ouvindo o que Deus quer que eu ouça como igreja, que foi trazida para ouvir a voz dEle. Além de eu não estar adorando ao Deus verdadeiro, eu estou atrapalhando o meu irmão a adorá-lo também. Cuidado. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Esses momentos que nós estamos aqui, foi porque Deus quis que nós viéssemos. Porque Ele quer falar conosco. Então, tudo aquilo que está sendo adorado no lugar de Deus, que caia por terra, em nome de Jesus. E que a igreja verdadeira possa adorar o Deus verdadeiro. Aleluia. E para as nossas considerações finais. Eu digo que a igreja estava reunida na casa de Lídia. Meus irmãos, Lídia era uma mulher diferenciada. Como eu disse, ela era uma mulher de coragem, de fé. E era também uma mulher determinada. Lídia, ela abriu o coração para ser usada por Deus. E nos mostrou o que é verdadeiramente ser igreja. Lídia, ela recebeu em sua casa Paulo e Silas, que ao saírem da prisão, foram direto se reunir com os demais irmãos, como nos afirma aí o verso 40. Podemos ler, Tiago? Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois, partiram. Quando eu estava preparando, chegou nesse momento, eu me lembrei demais. O pastor Roberto não está aqui, mas o que eu vou falar ilustra muito bem o que é ser igreja do Senhor. Eu me lembrei que, como a igreja de Filipos surgiu ali, à beira-rio, a igreja Central Vida surgiu na casa do pastor Roberto. Correto, Ivanês? A igreja do Senhor, Central Vida, surgiu na casa do pastor Roberto. Se reuniu ali porque não tinha
templo, mas a igreja do Senhor não é templo, a igreja do Senhor são pessoas. E um outro momento também que eu achei, isso já tem alguns anos, e eu achei assim muito, não vou falar estranho, mas eu achei diferente, porque quem trabalha em escola acaba conhecendo um pouco maior o público que o envolve. E acaba conhecendo também algumas histórias. Eu não vou detalhar por questões éticas, mas nós tínhamos uma aluna e, num determinado momento, aconteceu algo lá na família dela e que envolvia um dos seus familiares. E um dia, eu cheguei lá na casa do pastor Roberto, que eu estava indo pedalar com a Carla, com a pastora Carla, e ao chegar lá, eu me deparei com aquela pessoa que tinha causado tudo aquilo na vida daquela criança, que então era nosso aluno. E eu assustei, porque eu pensei assim, mas essa pessoa, como que o Roberto, só pensei, nunca comentei com ele, como que ele deixa essa pessoa entrar na casa dele? Nos meus pensamentos, fez isso e isso. Mas, olhando aqui a história de Lídia, no verso 40, eu pude ver a real igreja do Senhor ali, através da vida do pastor Roberto. Porque ele não hesitou em levar aquela pessoa, porque errou lá atrás. E em algum dado momento teve que cumprir os seus devidos erros perante a justiça. Mas o pastor Roberto, ele não hesitou em levar aquela pessoa ali para a sua casa. E com certeza, no momento oportuno, ele falou de Jesus para aquela pessoa. Isso é ser igreja. Lídia, aqui no verso 40, ela não hesitou em nenhum momento, ainda mais lá naquela época, que tudo era mais complexo, ela não hesitou em trazer 2 ex-presidiários para a sua casa. Ela não hesitou. Isso é ser igreja. Paulo e Silas se reuniram ali com aqueles irmãos que estavam. Possivelmente, eles oraram, eles adoraram a Deus e depois eles partiram. Isso é exemplo de como ser igreja do Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos ser igreja aonde estivermos, que nós possamos ser igreja no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, que nós possamos mesmo ser canal do Senhor, ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Amém? Coloque-se de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais essa reflexão que Ele nos trouxe nessa noite. Espírito Santo de Deus, amado Pai, te louvamos, Deus da glória, e te agradecemos, porque mesmo sendo tão falhos, Senhor, o Senhor confia a cada um de nós, que fomos chamados pelo Senhor a transmitir a verdadeira palavra do Senhor, a semelhança de Paulo, e ser igreja aonde quer que pisemos a planta dos nossos pés. Deus amado, te louvamos e te agradecemos por cada uma dessas pessoas que o Senhor nos deu como exemplo aqui nessa noite, nessa passagem de Atos 16, dos versos 12 ao 15 e também o verso 40. E que nós possamos a cada dia nos apoiar na Tua palavra, Senhor, e ser igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja que adora, a igreja que abre mão daquilo que tem tomado o Teu lugar, Senhor. Deus amado, que a igreja verdadeira do Senhor seja a igreja Beira Rio
ou a igreja na rua, a igreja no nosso trabalho, a igreja na nossa casa. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém.